No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes do podcast Farmácia em Dia. Eu sou Luciana Caneto, vice-presidente do CRF São Paulo, e estou aqui para falar com você, usuário de medicamento que nos ouve nesse momento, sobre esse importantíssimo tema. Em 5 de maio, comemoramos o Dia do Uso Racional de Medicamentos, uma data criada para alertar sobre os riscos da automedicação. Entre 2009 e 2018, o Brasil teve mais de 250 mil casos de intoxicação, a grande maioria pelo uso indevido de medicamentos. Aliás, há quase 20 anos, os fármacos ocupam o primeiro lugar no ranking de intoxicações em nosso país. Por isso, é fundamental debatermos esse tema e trazer todas as informações para você, que pode sempre contar com o farmacêutico como aliado. Nesse episódio do podcast Farmácia em Dia, temos a honra de trazer 2 grandes farmacologistas para dar dicas e te ajudar a usar os medicamentos de forma segura. A doutora Moni Murad e a doutora Adriela Luz. Doutora Moni, muito obrigada pela sua participação. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. Espero que todos estejam muito bem e que aproveitem bastante do que a gente for falando. E se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui para o conselho que a gente dá um jeito de dar uma dirimida nelas, tá bom? Gostaria de iniciar com a seguinte dúvida. Eu posso cortar comprimidos ou drágeas? E abrir cápsulas de medicamentos? Posso? Essa é uma condição super importante da gente dar uma ressaltada. Por que isso? Porque as pessoas imaginam que o medicamento ou a cápsula, eles podem ser manuseados de qualquer maneira. Infelizmente, isso é um erro muito grande que pode, inclusive, interferir no tratamento. Não se corta um comprimido e não se abre uma cápsula. Primeiro que cada um desses medicamentos, seja a cápsula, seja o comprimido, seja uma drágea, não importa qual é a forma farmacêutica. Essa forma farmacêutica ela é preparada para que ela seja absorvida em determinado compartimento do corpo. E cada parte do nosso corpo ela tem o seu pH ótimo, ou seja, o pH fisiológico. Se de repente eu estou mudando como a cápsula, se eu abro a cápsula e coloco o componente que está dentro dela, o conteúdo dela, e eu resolvo tomar sem que esteja com a cápsula. A cápsula ela não está lá de enfeite, não é para ficar mais bonitinho. A cápsula está lá para ajudar que esse medicamento passe pela parte gástrica e seja absorvido no lugar certo para que ele faça o efeito esperado. Já o comprimido, como é que eu posso ter certeza que eu vou cortar o comprimido e vou ter o princípio ativo, que é a parte que faz efeito do medicamento, em partes iguais? Eu posso cortar, deixar muito do princípio ativo num lado e menos princípio ativo do outro. Então eu não vou ter o efeito esperado. Excelente, Amone. E onde devo guardar os medicamentos na minha casa? Devo ter algum cuidado especial? Outra coisa que é bem importante, guardar o medicamento, a gente tem que sempre lembrar, se eu estou fazendo uso de algum medicamento, esse medicamento ele está funcionando dentro do meu organismo para dar algum tipo de resposta. A preparação dele, geralmente, pelas boas práticas, ela é estrategicamente montada, preparada para que ela seja acondicionada de forma adequada e eu só use e retire esse medicamento quando eu vou administrá-lo. Porém, eu preciso guardar, lembrar que a maioria dos medicamentos, quando estão sujeitos à luz, incidência de luz, de umidade, de alta temperatura, ela pode sofrer alterações. E se eu sofro alteração no meu medicamento, eu vou sofrer alteração no resultado dele. Portanto, evitar calor excessivo, evitar luminosidade, porque não são todos, mas alguns são chamados de fotossensíveis, que a luz incidindo nele altera a estrutura. Outros
Quando você está numa umidade, você também vai alterar a estrutura do medicamento. E alguns deles, que muitas vezes as pessoas acham que deixar o medicamento na geladeira é uma boa ideia, dependendo do medicamento também, se você deixar na geladeira e dependendo do lugar que você deixar na geladeira, também compromete. Então tem que ser um lugar seco, protegido de luz, protegido de umidade e longe de alterações de temperatura, longe de extremas temperaturas. A maioria dos medicamentos, se você for olhar a bula, já mostra esse medicamento deve ser guardado entre 2,28, 2,32. Tem uma faixa boa. E a gente tem que respeitar qual é a faixa de temperatura que a gente pode deixar esse medicamento. Portanto, geladeira, em cima da geladeira, perto do fogão, em cima da televisão, dentro do armário do banheiro, não. Porque ali você vai ter alterações que podem modificar a ação do medicamento. Como eu faço para descartar os medicamentos que sobraram na minha casa ou ainda que estão vencidos? Posso jogar no lixo comum ou no vaso sanitário? Então, é um remédio. Não é nenhum tipo de objeto descartável que não vá fazer nenhum tipo de alteração, nem no ambiente, nem em lugar nenhum. Os medicamentos, eles são estruturas químicas. São medicamentos que podem reagir de acordo com o ambiente que eles estão. Se você coloca medicamento, você vai jogar na privada, ele vai cair no esgoto. Quantas pessoas não têm contato direto com o esgoto? Você está jogando contaminante. Ou se você jogar no lixo, você também está contaminando o ambiente, ou então pior, se alguém pegar e achar que pode usar o medicamento. Medicamento, o descarte dele tem que ser muito consciente. Existem locais que recebem esses medicamentos que estejam vencidos para que eles façam a destinação adequada. Tem medicamento que simplesmente não pode ser colocado de lado, ele tem que ser incinerado. Tem medicamentos que precisam ser neutralizados antes de jogar para não contaminar o ambiente. Então, portanto, sempre, em qualquer cidade, se você entrar nos sites das prefeituras, existem locais que aceitam que você leve esses medicamentos vencidos para que eles tenham o descarte adequado. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem muitas farmácias que aceitam esses medicamentos e encaminham também para que seja feito o descarte da forma mais adequada, para que a gente não prejudique ninguém e nem o ambiente. Porque se a gente prejudicar o ambiente, gente, ninguém sai ileso. Não adianta pensar, não tenho nada com isso, eu não estou perto de nada de esgoto a céu aberto. Isso volta para todos nós. Então, muita consciência quando você for descartar um medicamento. E a bebida alcoólica interfere na ação dos medicamentos? Olha, para você tomar uma dose segura de álcool, se você só está tomando álcool, é só levar em conta. Nós temos um órgão no nosso organismo, nosso corpo tem algo chamado fígado. O fígado, ele é que se encarrega de como é que ele vai usar esse álcool que a gente consome. Então ele tem aquelas enzimas. Aquelas enzimas do fígado, elas conseguem metabolizar até 30 gramas de álcool por dia quando é em homem. Em mulher, até 15 gramas. O que significa isso? 2 latinhas de cerveja para um homem, 1 latinha de cerveja para a mulher. Então, é isso que ele consegue metabolizar. Se você exceder isso, não precisa estar nada junto. Só isso. Se você passar esse limite, você já vai prejudicar seu organismo. Portanto, quer beber? Pense bem o que você está fazendo com o seu corpo. A gente consegue metabolizar? Consegue. 2 latas de cerveja você consegue, 2 cálices de vinho, um homem, um cálice de vinho, mulher, por dia. Só que, gente, prestem atenção. Não é poupança que eu faço, aí eu não bebo nada durante a semana, então eu vou ter 5 dias que estão lá sendo poupados e no final de semana eu vou chutar o balde. Então, isso tudo que faltou durante a semana, eu posso fazer uso dele no final de semana. Tome cuidado com isso. O fígado não tem
calendário, ele não tem nada que ele diga para ele hoje é sábado, hoje é domingo. Ele só consegue por dia essa quantidade. Então, a gente não pode abusar. Que dirá você colocar medicamento junto? Eu estou falando só do álcool, sem nada. Agora, os medicamentos, a maior parte deles é metabolizada por esse fígado, que é o nosso laboratório. Se de repente você coloca algum tipo de medicamento que acaba tendo interferência com esse sistema enzimático junto com o álcool, você pode se prejudicar. Ou seja, se eu estou tomando algum medicamento que atua no sistema nervoso central, por exemplo, algum medicamento para ansiedade, com o mecanismo de ação dele, ele faz o quê? Ele vai diminuir a ansiedade, dando uma sonolência, dando uma diminuída no nosso ritmo. O álcool também faz isso. Imagina se você toma o álcool e está tomando um ansiolítico, por exemplo. Você vai potencializar o efeito desse seu ansiolítico. Ou seja, as reações adversas que você já teria do medicamento, você multiplica e muito mais quando você está fazendo uso do álcool simultaneamente. Então, portanto, a gente sempre aconselha, evita o álcool com o medicamento. Mas eu prefiro ficar sem tomar o meu medicamento do que sem tomar o álcool. Distancia o máximo que puder. Se você quiser fazer um tratamento e quiser ter certeza que vai dar certo o seu tratamento, tome o seu medicamento com água. A água é o melhor veículo para medicamento. Não existe nada mágico. Não adianta achar que leite, suco, chá pode substituir a água. Quando a gente fala em medicamento, água é o nosso coringa. Agora, álcool, ele pode sim interferir com muitos medicamentos. Porém, a gente pede parcimônia. Ou seja, pense bem. Mas eu não vou ficar sem ir numa festa só por causa do meu medicamento. Distancia. Fale com o farmacêutico antes de interromper. Fale com o farmacêutico antes de querer mudar o horário ou então deixar de tomar, que ele pode te fazer um esquema posológico que não prejudique seu tratamento e você não faça o uso simultâneo. É melhor tomar água, suco ou leite com remédio ou devo tomá-los em jejum? Então, claro que cada medicamento é um medicamento. Alguns medicamentos você é obrigado a tomar em jejum absoluto, que é o caso dos hormônios para tireoide. É importantíssimo que a gente tome eles em jejum. E quando a gente toma, é bom tomar sempre com água, porque os componentes do alimento podem interferir na ação. Outro medicamento que a gente tem que tomar com água e em jejum absoluto é o alendronato. Para quem tem osteoporose, osteopenia, é o melhor tratamento que eu possa fazer desde que eu tome todos os cuidados necessários. Tomar em jejum e de preferência com água. Agora, são todos os medicamentos se afetam? Não. Porém, como a gente não tem escrito no nosso medicamento, esse você toma com leite, esse você toma com água, esse você toma com suco, o que a gente deve fazer? Toma sempre com água. É o ideal. Leite é tão bom, não é? Só que se você toma leite, por exemplo, com antibiótico, uma tetraciclina, por exemplo, o que vai acontecer? Você forma um quelato do cálcio do leite com o antibiótico. Você não vai ter a ação do seu antibiótico e ainda não vai ter o nutriente do leite, que é tão importante. Então, teria que tomar antibiótico com água. Muitos dos nossos medicamentos acabam tendo interferência do como a gente vai administrar. Suco de laranja, por exemplo. Eu vou tomar suco de laranja, é uma delícia. Cheio de vitamina C, principalmente quando é feito na hora. Porque também não adianta nada eu fazer o suco de laranja, deixar ele 1 hora e achar que eu estou ficando bem alimentada com vitamina C. Não. O suco de laranja não é muito saudável? Muito saudável. Mas eu posso tomar ele com os medicamentos? Depende do medicamento, você pode gerar um prejuízo no seu tratamento. Por exemplo, a vitamina C, ela é ótima para me ajudar a absorver ferro.
Porque se eu estou fazendo uso de qualquer suplementação de ferro, a vitamina C vai me ajudar na absorção. Mas se eu estiver comendo alguma coisa com cálcio, ou tomando algum medicamento na base de cálcio, eu vou ter interferência da vitamina C, e aí eu não consigo ter a ação do que eu espero do medicamento. Então, por isso a gente tem que ficar muito atento. Toma com água, é mais garantido. Ah, mas eu amo leite. Toma depois. Toma só um pouquinho o seu medicamento e toma seu leite depois. Ah, mas eu quero tomar o leite agora. Toma o leite agora, espera 2 horas, se você não sabe se seu medicamento interage ou não. Então, depois de 2 horas, você pode fazer o uso dele. Existe um melhor horário para tomar meu remédio? Todo medicamento ele tem o seu horário indicado para ser administrado. Depende, claro, qual é o medicamento. Um analgésico, eu tenho melhor hora para tomar um analgésico? Eu estou com dor de cabeça agora. Melhor horário é tomar que horas? Na hora que eu vou dormir ou agora que eu estou com dor de cabeça? Você vai tomar ele agora. Agora, se é um medicamento que tem que ser tomado, mas é um analgésico, eu devo tomá-lo de 8 em 8 horas. Então, eu tenho que respeitar as 8 em 8 horas, não tomar em menos tempo, senão eu posso me sobrecarregar com o medicamento. Agora, se for antibiótico não é brincadeira. Nesse podcast, vocês vão ver que os antibióticos são representantes de um capítulo à parte da nossa vida farmacológica. Ou seja, antibiótico tem que ser tomado na hora certa, na distância certa e na quantidade certa. Por que isso? Porque o antibiótico, quando ele é produzido, foi estudado, foi preparado, ele tem um tempo de ação. E esse tempo de ação tem que ser respeitado. Ah, mas eu vou distanciar um pouco. Não, porque esse tempo que você distancia, se eu tenho que tomar ele de 8 em 8 horas, não, eu vou tomar de 12 em 12. Você deixou 4 horas em aberto. O que seria isso? Essas 4 horas você está dando chance para a sua bactéria aprender a se defender. E com isso, o seu antibiótico não vai funcionar mais contra essa bactéria. Vocês já devem ter ouvido falar em resistência bacteriana. E a resistência bacteriana, a maioria das vezes, ela vem do uso inadequado dos medicamentos. Então, depende de cada medicamento, eu tenho que fazer o uso no horário certo. Eu tenho medicamentos que o melhor horário para fazer ação é à noite. Por exemplo, se eu vou tomar uma simvastatina porque eu estou com colesterol alto. A simvastatina, ela atua fazendo o quê? Ela atua em cima de uma enzima que produz o colesterol. E se eu inibo essa enzima, a produção do colesterol ela vai ficar inibida. Qual é o horário que a gente mais produz colesterol? É à noite. Então, simvastatina, ela atua sobre a enzima, então o horário ideal é à noite. Então, qual é o horário que eu vou tomar? De noite, esse é o melhor horário. Então, qualquer medicamento, ele tem a sua indicação certa. Agora, quando eu tenho que tomar um comprimido por dia, aí eu vou escolher o horário ideal que seja cômodo para mim, porque a gente fala muito em comodidade posológica, que eu não vou esquecer e não vou correr risco também dele interagir com o alimento ou com outro medicamento. Mas se é para tomar de hora, presta atenção. Se é de 12 em 12, gente, 12 em 12. Quando alguém te fala, toma 3 vezes ao dia, não é só na luz do dia. 3 vezes ao dia significa de 8 em 8 horas. Respeitar a posologia é muito importante para o meu tratamento dar certo. Pode dar alguns exemplos de interações medicamentosas para os nossos ouvintes? Sim, é muito tranquilo. Eu tenho uma anemia violenta, estou lá precisando fazer o uso de sulfato ferroso. Eu estou lá, tomo sulfato ferroso porque estou precisando de ferro. Porque a minha anemia já foi constatada que é ferro priva. Eu vou fazer o uso de sulfato ferroso, só que eu amo um danoninho, amo um queijinho. Eu vou lá e estou comendo queijo e logo que acabei de tomar o meu sulfato ferroso. O cálcio, na verdade, o cálcio vai interferir para que eu consiga ter uma absorção adequada desse ferro. E eu vou perder a ação desse medicamento. Só que até aí, você vai ver que até consegue melhorar, mas não alcança o resultado esperado no tempo esperado. Só que o que mais preocupa, por exemplo, eu tomo um antidiabético oral, que isso é tomar
diário. Quem tem diabetes não tem diabetes hoje e amanhã deixa de ter e depois amanhã lembra que vai ter. Diabetes é uma doença crônica. Se eu tenho diabetes e estou fazendo uso de antidiabético oral e de repente eu estou com alguma dor e resolvi tomar um ácido acetil salicílico, o que pode acontecer? Eu posso diminuir o efeito do meu medicamento. Diminuir o efeito não, pior ainda, eu vou fazer com que o hipoglicemiante, que seria se fosse injetável, que esse antidiabético seja potencializado. Como assim? Eu estou tomando o meu antidiabético, tomei um analgésico na base de ácido acetil salicílico para melhorar uma dor que eu estou sentindo. Posso potencializar o efeito do meu antidiabético e posso ter uma crise de hipoglicemia. Então, você já vê que é um tipo de interação. Eu potencializo o efeito de antidiabéticos. Só que se eu estiver tomando, por exemplo, um outro medicamento, um captopril da vida, um inibidor da ECA, que é para pressão arterial, que é outra coisa. Eu não sou hipertenso hoje e amanhã eu já estou bem, obrigada. Se eu estou fazendo uso de antihipertensivo, esses antihipertensivos também são de uso contínuo, de uso crônico. Também pode sofrer interferência, por exemplo, com o ácido acetil salicílico, só que aqui é o contrário do antidiabético. Ele diminui o efeito do antihipertensivo. No caso do antidiabético, eu potencializo o efeito, posso ter uma crise hipoglicêmica. Quando eu estou tomando o antihipertensivo, eu vou diminuir o efeito do meu antihipertensivo. O que vai acontecer? Eu vou estar tomando o meu medicamento e assim mesmo a minha pressão vai descompensar. Então, são detalhes pequenos que podem fazer muita diferença na nossa vida. Lembrar também com o anticoncepcional, gente. Anticoncepcional oral, ele tem um potencial de interação também. Eu acho que é um exemplo que não dá para a gente deixar passar batido. Se eu estou com uma infecção e preciso fazer uma bateria de tratamento com antibióticos e eu tomo um anticoncepcional oral, lembra, não é um injetável, é o oral, que é por comprimido, e eu estou tomando comprimido de anticoncepcional e eu estou tomando antibiótico, o antibiótico pode diminuir o efeito desse meu anticoncepcional e a ação contraceptiva que eu estou esperando pode não acontecer. Aí eu vou achar que eu esqueci de tomar meu anticoncepcional ou que meu anticoncepcional estava com algum problema, não. O problema foi que o antibiótico deu uma detonada na sua microbiota e a gente precisa de umas bactériazinhas do intestino para conseguir que o efeito do anticoncepcional aconteça e não vai acontecer. Então, nada pode passar batido. Você pode dar sorte de não ter acontecido nada, mas, por outro lado, quimicamente a gente sabe que pode acontecer alguma influência de um medicamento sobre outro ou de um alimento sobre o medicamento. Enfim, depois de toda essa aula, gostaria de saber quais os principais riscos da automedicação. Então, isso é também algo bem polêmico, né? As pessoas nem sempre têm uma noção exata de quanto a automedicação pode ser perigosa. Porque muitas vezes, pelas propagandas, ou pela dificuldade de ir fazer uma consulta, ou de atendimento médico, ou alguma coisa assim, as pessoas acabam se baseando no que ouviram falar, ou no que alguém falou para ele, olha, eu tomo esse e me dou bem. A automedicação é um risco muito grande, porque você pode estar mascarando algum problema muito mais sério, ou então você pode acabar detonando alguma parte do seu organismo de bobeira. Então não vale a pena se automedicar. Ah, mas esse daqui é um fitoterápico, é natural, não faz mal. Não caia nessa armadilha, porque a maioria dos venenos são naturais e fazem muito mal. Portanto, evite de se automedicar. Quantas pessoas a gente não vê que se automedicam e de repente acabam tendo doenças em consequência de medicamentos? A gente vê agora numa situação como a gente tem ouvido no noticiário que a dengue tem se manifestado com muita força. Imagina, eu não sei se eu estou com dengue, se eu estou resfriada, se eu estou com gripe. E tomo medicamentos com salicilatos, o que vai acontecer? Eu vou piorar o quadro e acabar tendo um problema hemorrágico.
Ou então, se de repente eu estou lá e eu estou com um problema, eu vou tomar um medicamento e eu já tenho um problema no meu fígado. E tomo um paracetamol, que é a coisa mais inofensiva que a gente imagina que seja, mas eu já estou com algum problema hepático, eu vou piorar o meu problema hepático, porque ele leva toxicidade às células hepáticas. Claro que a maioria dos medicamentos, eles já têm a sua finalidade bem definida. Quando eu tomo medicamento para a condição que já está diagnosticada, na dose recomendada, não se espera problemas. Posso até apresentar alguma reação adversa, mas eu não espero ter complicações. Agora, quando eu me automedico, gente, mas eu estou com uma dorzinha de cabeça, por que eu não posso tomar um analgésico? Dor de cabeça é normal? Mas foi uma coisa eventual. Mas não, eu tenho dor de cabeça todos os dias. Gente, não é normal ter dor de cabeça todos os dias. Eu preciso saber qual é a causa. Nossa, mas eu estou com enjoo. Não está grávida, não tem nada e está com enjoo. O enjoo veio do quê? Mas é uma coisa leve. Todos os dias? Então a gente precisa saber a causa do sintoma. Porque muitas vezes a gente quer tratar o sintoma. Muitas vezes, nessa de querer se livrar de um sintoma incômodo, a gente pode mascarar uma coisa importante. Às vezes, no que a gente está tomando algum medicamento achando que está melhorando, às vezes a gente pode estar escondendo o infarto, às vezes a gente pode estar escondendo o câncer, levando mais tempo para eu descobrir o que é que eu tenho. Então, pessoal, nada de automedicação. Procurem saber sempre qual é a causa do problema. Porque quando eu conheço a causa, aí eu resolvo o problema. Quando eu vou mascarando a causa, eu vou ganhar mais problemas. Então, automedicação, não. Não é pouco importante entender da automedicação, tanto é que existe um dia de comemoração para o uso racional de medicamentos, porque medicamento é uma ferramenta importantíssima, mas desde que utilizada da forma correta. Utilizada da forma incorreta, ela é uma arma. Ela vai fazer o trabalho oposto ao que a gente precisa. Então, cuidado com o medicamento. Muito obrigada, Moni, pela excelente contribuição. Agora, vamos conversar com a doutora Adriela Luz, uma profissional renomada na área de infectologia e grande estudiosa dos antibióticos. Olá, Adriela! Estamos muito felizes em contar com a sua participação no nosso podcast. Oi, Luciana, tudo bem? É um enorme prazer poder participar aqui do podcast. Quero que fale sobre uma das principais dúvidas de todos. Eu estou fazendo um tratamento medicamentoso de dias, mas já melhorei. Posso parar de tomar o meu antibiótico? Então, isso é uma questão sempre que as pessoas pensam que podem, né? Porque uma vez que melhora, a gente sabe que vai ter essa melhora mesmo, com 24, 48 horas do começo do tratamento, mas é essencial que as pessoas façam o tratamento completo, aquele que foi prescrito pelo médico. Então, se são 7 dias, 10 dias de tratamento, ainda que a pessoa tenha tido melhora, ela precisa terminar o tratamento completo para que a gente não tenha o risco de ter uma piora, porque ainda não eliminamos todas as bactérias ali, ou para a gente não colocar em risco e selecionar o que a gente chama de cepa resistente, que são bactérias que podem se tornar resistentes àquele antibiótico. E o que eu devo fazer se eu esquecer de tomar o meu antibiótico no horário correto? O ideal é que, assim, depende do antibiótico que nós estamos falando, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma azitromicina, que é uma vez ao dia, assim que você lembrar, você precisa tomar. Agora, se nós estivermos falando de um antibiótico que é a cada 6 horas ou a cada 8 horas, você precisa tomar a próxima dose, né? Que seria o ideal, mas ficar de olho para não esquecer os outros, tá? Então, é sempre bom fazer um lembretinho, colocar alarme no celular, para que a gente não esqueça mesmo, porque eu mesma esqueço muito. Então, eu tenho que colocar alarme no celular, senão eu fico sem tomar também. Por que eu preciso de receita para comprar antibiótico?
Super necessária a receita, justamente porque nós usamos muito antibiótico de maneira errada. O uso inadequado de medicamentos, infelizmente, no Brasil é uma cultura que nós temos de automedicação, isso é muito ruim. Só que eu costumo dizer que o antibiótico, as pessoas não sabem muito o impacto que acontece quando alguém usa de maneira inadequada. Então, assim, eu sempre dou o exemplo que se eu tomar muito paracetamol, por exemplo, eu provavelmente terei um problema no meu fígado, porque a gente sabe que ele tem essa hepatotoxicidade que a gente chama, né? Só que o problema vai ser só meu. Isso não vai acometer outras pessoas por isso. Agora, o antibiótico não. O antibiótico, quando uma pessoa não usa de maneira adequada, todas as outras pessoas podem sofrer com a tal da resistência bacteriana. Então, isso é um problema mundial, isso é um problema que a Organização Mundial de Saúde já há alguns anos, ela já vem colocando como um plano de ação global, porque a gente não tem novas drogas para serem lançadas assim em quantidade para resolver nosso problema. Então, precisa mesmo da receita, porque não pode ficar tomando antibiótico para qualquer coisa. E por fim, quais os perigos do uso inadequado de antibiótico? Então, a gente tem que pensar, eu sempre falo isso, né, que nós somos seres que temos várias bactérias dentro do nosso organismo. Só que essas bactérias, elas servem para fazer o bem. E quando a gente toma antibiótico e não precisa, nós estamos matando essas bactérias também. Ou matando, ou também deixando elas resistentes a essas drogas, né? Porque a gente tem que pensar que bactéria, assim como qualquer outro ser vivo, ela vai querer sobreviver. Então, se a gente está tentando matar, ela vai arrumar um jeito de sobreviver. Fora isso, a questão que a gente chama de microbiota, né? De alterar a própria microbiota e acabar selecionando cepas resistentes, a gente tem o problema de reações de alergia. Então, a classe de medicamentos que mais causa reação alérgica. Como a gente acaba matando essas bactérias que normalmente ficam no intestino, então diarreia é uma coisa muito comum de acontecer com antibiótico, né? E fora que se você não precisa tomar o medicamento, por que você vai gastar dinheiro para isso? Né? Então, tem muita coisa, muita faringite, por exemplo, que é viral. Então, não precisa tomar antibiótico, né? Vírus, a gente não trata com antibiótico, né? Então, gripe, resfriado, a própria Covid, a gente não deve fazer uso de antibiótico para combater o vírus. O antibiótico não faz absolutamente nada no vírus. E é isso que a gente precisa entender, né? O antibiótico foi feito para matar bactéria, não vírus. Muito obrigada, Adriela e Amone. Obrigada também a você que nos ouviu e garantiu um grande aprendizado sobre os medicamentos. Fique atento aos nossos novos episódios e nos encaminhe sugestões e dúvidas pelas nossas redes sociais.